Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, fala em deixar total recivilização do Brasil como legado. Há pouco mais de um ano na presidência do Supremo, ele afirmou isso. O ministro que ficará no comando da corte até outubro de 2025 disse o seguinte ao jornal Valor Econômico, abro aspas, o legado institucional que eu queria deixar é a total recivilização do país. E para isso, eu dependo do fim desses pontos de tensão como julgamentos sobre o 8 de janeiro. Fecho aspas. Olha, o Barroso é o missionário civilizatório autoproclamado da nação. Já não basta que seus colegas se julguem os editores do debate público. Agora temos um ministro do STF, presidente da corte, imbuído de uma missão civilizatória. Duda Teixeira, eu tenho comentado e visto nas redes sociais que todo mundo virou coach nesse país. Todo mundo quer dizer para os outros como eles devem fazer. Agir na sua vida pessoal, na sua vida íntima, etc. E você tem essas autoridades públicas imbuídas dessa aura. Quem foi que determinou que essa é a atribuição deles? A Constituição não determina isso. O Barroso tem que avaliar o que a Constituição determina, conforme o Supremo for provocado em determinados processos, agir de acordo com aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas não, ele quer recivilizar a nação. E nós já havíamos apontado isso. Lembra, produção, quando nós botamos aqui um discurso do Barroso na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, em que ele falava para os alunos, para os estudantes, como eles deveriam convencer outros brasileiros a respeito de temas como legalização das drogas, etc. Como eles deveriam persuadir da importância daquilo que o Barroso considera importante em relação ao seu ativismo político. E eles estão confessando isso na cara dura, Duda Teixeira. O Barroso sempre teve esse perfil, né, de se achar ali o membro de uma elite na vanguarda, iluminado, né, que tem mais conhecimento ou mais inteligência, em que então por isso pode dizer ali para onde vão 210 milhões de brasileiros, né? Então todos nós devemos aí seguir esse caminho que ele vai dizer para a gente qual que é. E é claro que quando ele se coloca nesse papel de direcionar a nação inteira, ele está dando as opiniões dele, né? As opiniões políticas dele, inclusive, né? O Barroso também é aquele que disse, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Então ele está misturando todas as coisas, as opiniões pessoais dele às opiniões políticas com o cargo que ele tem, que hoje ele é o presidente do STF, né? Só que ninguém deu a ele, ninguém votou nele, né? Ninguém deu a ele esse poder de pegar e direcionar a nação inteira, né? Como disse ali a Carmen Lúcia, né? A gente quer que as pessoas respeitem a lei, inclusive o Barroso. O Barroso tem que se submeter à Constituição e fazer só o papel que a Constituição exige dele, que é julgar os casos ali que chegam no STF segundo a Constituição e a legislação brasileira. Ninguém deu para ele esse cargo de dirigir a população brasileira. Pois Luiz Roberto Barroso tem incorrido muitas vezes nesse tipo de atitude. Ele sempre teve um ativismo muito grande em defesa de uma maior permissividade para drogas, para aborto, sempre deu entrevistas fazendo campanha aberta a respeito disso, em vez de deixar para dar o seu voto nos julgamentos do STF, quando o STF é provocado, e de preferência quando o STF realmente tem a atribuição de decidir, o que não é o caso, geralmente, a respeito desses temas. Mas o próprio Barroso fica defendendo que é o STF, com as suas 11 mentes iluminadas, quem tem que decidir aquilo que os parlamentares brasileiros foram eleitos para decidir. Então, ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Olha, a gente muitas vezes elogia o Barroso quando ele é rigoroso no combate à corrupção, quando ele não se deixa levar por Luiz Felipe Salomão no Conselho Nacional de Justiça, quando ele mostra que as investigações e os julgamentos trataram de esquemas criminosos, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de suborno, de uma maneira geral, ou então de peculato.
Ele tem sido mais corporativista ultimamente, tem se calado, tem passado um pano, a gente tem apontado isso também. A gente elogia quando acerta. Agora, a gente tem que criticar essa audácia. O presidente do Supremo Tribunal Federal não é a mente iluminada que guia o país em direção à luz. Vamos baixar a bolinha, Barroso. Muito bem. Como é que a gente está de tempo, produção? Posso entrar aqui na pauta internacional, que é isso que está... a gente não tem tempo nesse bloco para entrar na pauta mais importante do mundo hoje. A gente vai tratar, portanto, no próximo bloco. E vamos acompanhar, aliás, se a gente já tiver aí os detalhes a respeito da decisão do Moraes, produção, a gente podia dar aqui em tempo real, nossa equipe está subindo em antagonista.com.br esse ajuste. Está aqui, ó, já está, então eu vou trazer de volta. O ministro ordenou o desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros no Brasil da empresa responsável pela rede social X. O despacho é dessa terça-feira, 1º de outubro, e vem após a companhia notificar o STF de que pagará os 28 milhões e 600 mil reais em multas impostas por Moraes. Na sexta-feira, 27, o ministro negou o desbloqueio imediato do X devido ao não pagamento da multa. O valor foi arbitrado após o X voltar a funcionar no Brasil por 48 horas na semana passada. Enfim, tem todo o contexto ali dessa decisão e maiores detalhes. Olha, no último bloco eu lembrei aqui que Luiz Roberto Barroso já tinha posado de mente iluminada quando fez um discurso numa faculdade do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, a respeito de, se eu não me engano, drogas. E a produção resgatou esse vídeo que a gente tinha comentado aqui no programa. Então vamos assistir para mostrar que é recorrente essa postura de mente iluminada que guia o país no rumo da luz. Fala, Barroso. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização. Porque prender a mulher não serve para nada. Tá aí, eu estava em dúvida se eram drogas ou aborto, mas era aborto. Vejam como ele fala, é uma campanha de conscientização que nós temos que difundir pelo Brasil, porque a sociedade não entende. Quer dizer, é a opinião dele. Ele simplesmente não respeita que uma parcela significativa da população, a maioria, de acordo com as pesquisas nos últimos anos, é contrária à tese do Barroso. Não, para ele isso é uma questão de ignorância, ou uma questão de burrice, ou uma questão de crueldade, etc. Então ele, que é presidente do STF, está ali num palanque político, defendendo que as pessoas disseminem aquelas teses para que ele possa votar a causa no Supremo Tribunal Federal, que não tem atribuição para isso. Tem um outro vídeo, produção? Pode soltar aqui que a gente já dá todo o repertório. Peço a ajuda de todos. Preciso explicar para a sociedade que o aborto não é uma coisa boa. O aborto deve ser evitado e, portanto, o Estado deve dar educação sexual, contraceptivos e amparar a mulher que queira ter filho. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passe por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. Duda Teixeira, quer comentar? Eu quero. Ele fala assim, é preciso explicar para as pessoas, né? O professor Barroso, assim, né? Por isso que a gente precisa dele aí, nos guiando, né? Exato. Mas, tô brincando, mas queria lembrar, teve uma frase da Carmen Lúcia ontem, lá na Roda Viva, ela falou para o Elon Musk, né? O Brasil não é quintal de ninguém. Então, acho que a gente precisa dizer para o Luiz Roberto Barroso que o Brasil também não é um quintal do Barroso. Né? Não precisamos aí de uma elite iluminada, a gente quer juízes que respeitem as leis e a Constituição do Brasil. E não se trata de concordar ou discordar com o Barroso, cada um, evidentemente, tem o seu juízo. Se trata do fato de que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, não deveria ser um político em palanque pedindo que as pessoas difundam determinada mensagem, dizendo que a sociedade não consegue entender o que ele, iluminado, entende, e que elas precisam ser convencidas de que o Supremo, que reúne as mentes iluminadas do país, é que tem que decidir a respeito de regras
que são de atribuição do Congresso Nacional. E claro que ele distorce ali um pouquinho as questões em pauta para parecer que está defendendo apenas uma obviedade. Mas há mais nuances nesse debate, como a gente mostrou na ocasião, e o nosso arquivo está aí. Perdeu o Mané, numa mola. Perdeu o Mané, pois é, e derrotamos o bolsonarismo, tá aí. São mais frases do Barroso que vão se juntando num repertório muito ruim.